Olá, meu nome é Cláudia Berto e juntamente com meu colega Rafael Colli apresentaremos um trabalho intitulado Sistema de Medidor de Luminosidade baseado em um sensor LDR, sob a orientação do professor Dr. Renato Dutra Pereira Filho. O sensor de luminosidade é um equipamento capaz de regular o funcionamento de um dispositivo eletrônico qualquer mediante a quantidade de luz irradiada no ambiente. O interesse em dispositivos sensíveis à luz aumentou muito ao longo dos anos e possui diversas aplicações, desde iluminação pública, economia de energia, até ativação de dispositivos eletrônicos. O seguinte trabalho teve como finalidade projetar, implementar, montar e testar um sistema de medição de luminosidade baseado em sensor LDR, adquirindo os dados a partir da plataforma microcontroladora Arduino. O sensor LDR, também chamado de fotorresistor, é um dispositivo de 2 terminais que tem uma resistência cuja variação é inversamente proporcional com a quantidade de luz que incide sobre sua superfície. A aplicação mais conhecida do LDR é na iluminação pública, onde ele é utilizado para que, de acordo com a claridade do ambiente, sejam acionadas ou desligadas as lâmpadas automaticamente, sem que haja necessidade de alguém para controlá-las. O LDR não tem pinagem, ou seja, podemos ligar seus terminais de qualquer forma. Os materiais mais utilizados na sua construção são o sulfeto de cádmio e o seleneto de cádmio. O cádmio é um material semicondutor de alta resistência elétrica, disposto na superfície do LDR, e tem a propriedade de diminuir sua resistência quando a luminosidade sobre ele aumenta. Já quando a luminosidade é baixa, a sua resistência é aumentada. Por apresentar essa característica, o LDR é utilizado como um sensor que é ativado ou desativado quando sobre ele incidir energia luminosa. Para fazer a medida da luminosidade do ambiente através do LDR, precisa-se fazer com que a variação da resistência do componente seja convertida numa variação de tensão. Essa tensão pode ser utilizada por um circuito externo, ou ser monitorada através da entrada analógica como a da plataforma microcontrolada Arduino. O pico de sensibilidade do LDR ocorre aproximadamente em 5100 angstrom. Nessa faixa de comprimento de onda, a luz é vermelha alaranjada. O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica e implementação ou emulação do controle de sistemas interativos de hardware livre e de placa única, projetada com um microcontrolador de 8 bits com suporte de entrada e de saída embutidos. Uma placa Arduino é composta por um controlador, linhas de entrada e saída digital e analógica e uma interface serial ou USB, para interligar-se a um computador hospedeiro. Os campos de atuação para o controle de sistemas são inúmeros, e o Arduino vem sendo utilizado para a realização de diferentes projetos e aplicações. A linguagem de programação baseada em Wiring torna possível programar em C e C++, o que permite criar muitas opções de entrada e saída, definindo apenas 2 funções para fazer o programa funcional, setup e loop. Além de ser uma plataforma acessível, de simples uso, também é relativamente barata e é uma plataforma open source, e roda em diversos sistemas operacionais. O luxímetro é um aparelho capaz de medir a intensidade de luz através de um sensor. Dessa forma, é possível que seja determinada a grandeza de iluminância de um determinado local. A iluminância é um termo que descreve a medição de qualquer quantidade de luz que incide sobre uma determinada área de superfície e tem a sua medida em lux. O luxímetro apresenta funções de um mínimo perímetro ligada a uma célula fotoelétrica. Quando a luz incide sobre ela, uma corrente é formada, carregando positivamente um semicondutor da célula fotoelétrica, enquanto a parte metálica do sensor fica carregada negativamente, gerando assim uma diferença de corrente. Essa corrente é lida pelo aparelho e convertida para um valor equivalente em lux. Os sinais elétricos, ao propagarem-se por meio de transmissão, podem sofrer alguns tipos de perturbação, ou degradações, e isso é denominado ruído. A grande maioria das redes de computadores atuais trabalha com altas taxas de transmissão, agregando equipamentos com grande complexidade de hardware e software. Todos os equipamentos dependem do fornecimento de energia elétrica para funcionarem, e inicialmente deve-se considerar que essa energia fornecida está sujeita a instabilidades e oscilações. As variações de tensão constituem o distúrbio elétrico mais comum nas redes de alimentação. O ruído elétrico é um sinal de alta frequência que se soma à senoide de tensão normal, e a redução dos mesmos envolve a utilização de filtros e protetores de surto. Os materiais utilizados foram um sensor LDR com resistor integrado, um luxímetro, um filtro analógico RLC, a placa Arduino Uno e uma protoboard. Para a montagem do sistema a partir do Arduino, fez-se necessário o uso de um sensor LDR com resistor integrado, um filtro analógico do tipo RLC, capacitor, e a utilização de jumpers para a ligação dos componentes na placa Arduino. Os jumpers foram ligados na porta analógica A1, na saída de tensão da placa de 5 volts e conectados no sensor em seu devido local. O valor obtido pelo sensor foi lido em lux.
Em modo de tornar possível a conversão da tensão gerada pela luz, foi desenvolvido um algoritmo para o programa Arduino. A imagem representa o equipamento pronto, onde pode-se ver o sensor LDR na parte inferior da imagem, conectado através de jumpers com a placa Arduino Uno, representada na cor azul na parte superior da imagem. A calibração do equipamento fez-se a partir da utilização de luxímetro, em simultâneos intervalos de tempo com o equipamento. A partir do mesmo, construiu-se uma curva apenas para fins de calibração, levando em consideração a iluminação natural de um dia ensolarado e a iluminação artificial do ambiente, considerando as lâmpadas e o fluxo de pessoas no ambiente. A escala de leitura do luxímetro deve ser ajustada e a posição do sensor deve estar paralela à superfície de análise e em um plano horizontal. O vídeo a seguir mostra o desenvolvimento do experimento. Como pode ser observado, o sensor LDR foi colocado ao lado do sensor no luxímetro, para que a iluminação em ambos fosse equivalente. Para ambos os medidores, os valores foram medidos em intervalos de 10 segundos, e para o Arduino as leituras foram obtidas através de uma média entre 10 leituras. Pode-se notar que os valores em luz ambiente apresentam valores aproximados. Com a incidência de uma maior luminosidade, a escala do luxímetro foi ajustada, e à medida que o valor obtido pelo aparelho aumenta, enquanto as leituras obtidas pelo Arduino reduzem. Uma vez que as medidas geradas pelo LDR são dependentes da variação na tensão, tem-se que, à medida que a luz incide sobre o LDR, há um aumento de tensão derivado de um aumento resistivo. Logo, os valores observados pelo sistema programado no Arduino apresentaram uma queda, ao contrário do luxímetro, que apresentou valores maiores. Uma variação similar pode ser observada quando houve uma diminuição da iluminação. Porém, ao contrário da análise anterior, os valores obtidos pelo Arduino aumentaram devido à diminuição da tensão, e os do luxímetro diminuíram. Os gráficos a seguir indicam a curva de calibração sob iluminação ambiente, composta por lâmpadas fluorescentes e iluminação natural. Os valores de significância foram maiores para análise com filtro, uma vez que houve a diminuição dos ruídos. Como o experimento foi realizado na presença e movimentação de pessoas, inferindo mudança de iluminação, os valores de significância foram razoáveis, mas indicando exatidão no experimento. É importante observar que, para que haja eficácia na utilização dos filtros, eles devem ser capazes de eliminar ruídos na faixa de leitura específica da variável que se deseja medir. As curvas apresentadas representam uma comparação entre as leituras realizadas com e sem a utilização do filtro analógico RLC. Pode-se observar que as linhas mais escuras, referentes à corrida sem filtro, apresentaram valores com maior variação do que os realizados com o filtro, onde as curvas apresentaram intervalos com maior tendência. Vale ressaltar que, por ser um filtro analógico, a capacidade inferior à requerida para as medidas de luminosidade, as diferenças entre as curvas foram mínimas, tornando o filtro pouco eficaz para esse experimento. Através do objetivo proposto, pode-se concluir que a projeção, assim como a implementação do sistema em plataforma Arduino, ocorreu de maneira satisfatória, uma vez que os testes realizados comprovaram a aptidão do equipamento na leitura da luminosidade. Algumas referências bibliográficas. Muito obrigado.